Um pouquinho da tua história Oh, resumida. começar por mim. Bom, boa noite a todos. Vera Salbego é uma gaúcha que nasceu em Uruguaiana em 29 de agosto de 1957. Foi a caçula de uma família de 7 filhos, tá? Estudei numa escola de freira, na Nossa Senhora do Horto, em que as freiras faziam com que a gente lesse bastante. A partir dali, eu comecei a adquirir o gosto pela leitura. E na minha casa, o meu irmão mais velho, ele era muito leitor. No quarto dele tinha vários livros, ele assinava aquela coleção Seleções, né? E eu, quando ele não estava em casa, eu ia lá e pegava aquelas revistinhas e lia, devorava. E eu tinha o quê? Estava na 3ª, 4ª série. E eu adorava sempre. Além disso, eu tinha muitos gibis, né? Lia muito Mickey, Pato Donald, essas revistinhas infantis. Bom, de lá para cá, depois eu escolhi o curso de letras, né, na PUC da Uruguaiana, que eu me formei em 1984. E o curso de letras te propicia uma leitura vasta, né, principalmente dos nossos autores do Rio Grande do Sul, autores do Brasil. E eu fiz letras, português e literatura brasileira. E naquela época tinha concursos de poesia em Alegrete, Porto Alegre, em vários. E eu lembro que em Alegrete eu ganhei uma menção honrosa com o concurso Mário Quintana. Então, foi assim, uma jovem universitária, vamos dizer assim, e foi meu primeiro prêmio, e eu fiquei, assim, muito feliz, né? E de lá para cá, eu sempre tenho participado de vários eventos, ganhando alguns prêmios. E com isso, eu comecei a participar de mais concursos, e eu, em 1986, eu participei do concurso nacional, que tive a publicação de um primeiro poema meu em coletâneas. E de lá para cá eu tenho participado de várias academias, participando com textos meus e também sendo premiados. Bom, eu publiquei 13 livros de minha autoria até hoje, e continuo com o projeto de publicar mais, tá? Só que o que falta é o biometal, né? A Vera, além de escrever, eu sou uma pessoa que eu amo a vida. Eu acho que a vida é o bem mais sagrado que Deus nos deu. Independente de religião. Acho que Cristo é um só. E por isso, nós temos que cada vez mais termos fé e sempre preservarmos a nossa natureza. Natureza humana, a natureza vegetal, e cuidarmos dos nossos animais, né? Que todos nós somos vivos, temos que respeitar a todos. Fecha essas portas aqui para mim, por favor. E é isso. A Vera, além de escrever, gosta de viajar, gosto de tomar um vinhozinho no inverno. Quando dá. Oi? Tem microfonia. Por gentileza, deixe só a Vera com o microfone ligado. Cada um desliga o seu microfone, por favor. Pode prosseguir, Vera. Eu fui patrona da Feira do Livro o ano passado na cidade de Guaíba, que eu morava, até este ano eu morava lá, saí de lá. Este ano que eu comprei um apartamento aqui em Porto Alegre. E, como patrona, eu fui bem feliz, né? Porque a nossa feira foi muito divulgada,
recebemos vários presidentes de academias na noite em que eu tomei posse como patrona da feira, né? E isso me deixou assim bastante orgulhosa, né, de ter essas pessoas que foram lá me homenagear. Além de ter sido patrona da Feira de Guaíba, eu também fui patrona de uma feira na cidade de Uruguaiana, tá? Em 2019. E também sou cidadã guaibense, que em 2014, desculpe, 2014 eu recebi o título. E sou muito agradecida, né? Porque foi uma homenagem como professora e como escritora que eu praticamente vivi a minha vida toda. Eu cheguei em Guaíba com 26 anos e saí de lá com 66, tá? Que este ano eu vim para cá, né? E só tenho que agradecer a Deus, né? As oportunidades e os momentos que o universo, né, faz com que a gente consiga aquilo que a gente almeja. E era um sonho de eu estar morando em Porto Alegre há muitos anos, e este sonho se concretizou neste ano, tá? Quem é a Rosicléa? Então, vamos lá. Rosicléa começou a escrever desde os 13 anos de idade, mas nunca mostrava para ninguém, né? Rosicléa começou a mostrar o que escrevia e publicar e mandar para concursos, antologias, só nos anos 2000, ou seja, muito tempo depois dos 13 anos que começou a escrever, né? Eu era muito tímida, então eu escrevia para extravasar já a minha timidez mesmo, então eu precisava dizer, precisava falar, precisava me comunicar, mas eu me comunicava através da escrita. E eu comecei a publicar, meu primeiro momento, vamos dizer assim, de exposição foi um concurso de tropeirismo do Rio Negro. Eu mandei 2 poesias e as 2 poesias foram premiadas, né? Uma em primeiro lugar, a outra menção honrosa. Então, assim que eu comecei a me expor e achar que valia a pena, né? Que precisava me expor. E, a partir daí, comecei a participar de outros concursos também, né? E fui premiada em alguns. E mandar para antologias também. Entrei em várias antologias com textos meus. E agora eu estou já partindo para a publicação do 13º livro também. Alguns eu fiz com o viu metal do meu próprio bolso, como disse a Vera Salvego, né? Às vezes a gente depende muito do viu metal para poder escrever mesmo e publicar, né? Mas agora, por último, eu tive participação em editais públicos de incentivo público municipal aqui, né? Então, um dos livros saiu pelo edital da Lei Paulo Gustavo, aqui do município. O outro foi do Fundo Municipal do município mesmo, o Fundo Municipal de Cultura do município, né? E agora participo de mais um, que é com investimento do IPTU. Então, a gente capta, né, o investimento do IPTU, é o edital também da prefeitura, para incentivo à cultura. E estou, então, com 3 livros infantis agora nesse projeto. Um deles, deixa eu mostrar a capinha dele para vocês aqui. Tem até a ilustração minha, infanto-juvenil. Deixa eu ver se dá certo de vocês verem. Fica ao contrário, né? Ali, vocês vão ver que é Os Insetos, só que está ao contrário. Então, esse é um livro com ilustrações minhas e com haikus. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui as ilustrações. São os insetos. E os haikus, né? E os outros 2 ainda estão
Um já está na prensa e o outro está ainda com a ilustradora, que está produzindo as ilustrações para o livro. Então, eu tenho alguns também que são só em PDF, colocados em download gratuito no site de uma editora. Eu tenho um produzido pela Gaia, né, que é o livro infantil Lisa, As Aventuras de Lisa Calopsita, e continuo produzindo. Aqui no meu computador eu tenho uma penca que às vezes até me perco o que é que eu tenho escrito aqui. Então, essa sou eu. Mais alguma coisa? Seria isso. Depois, na próxima, se quiser ler um pouquinho de algum livro teu, daí vai estar... Eu separei uma poesia participar. aqui que ainda está inédita. Daí depois, na próxima, daí depois. todo mundo, a gente começa a fazer daí as leituras ou declamações. Ok. Bom, a próxima... Muito obrigada. Ô, Rosélia, quem é a Rosélia? Fala um pouquinho mais. Eu acho que todos me conhecem, mas vou falar um pouquinho sobre a Rosélia. Só me chamam de Rose ou me chamam de Gaia. Raramente me chamam de Rosélia. Até estranho, às vezes, quando falam na Rosélia. Mas eu nasci aqui pertinho, no Salto do Jacuí. E quando eu nasci, ainda não era uma cidade, só tinha 2, 3 ruas, uma escolinha até o 5º ano. Aí, o meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. O meu pai tinha 28 anos quando morreu, minha mãe tinha 24 anos, e ficou viúva com 3 crianças pequenas. Viemos para Cruz Alta para estudarmos aqui. Eu sempre li muito, comecei a ler no Salto do Jacuí ainda antes de ir para a escola. Eu li as revistinhas do Tio Patinhas, do Pato Donald, assim que eu aprendi a ler. E a minha avó tinha uma pensão onde ficavam os funcionários da barragem do Salto do Jacuí, que hoje é uma hidrelétrica grande ali. Cada um me ensinava um pouquinho a ler e a escrever. Fui para a escola, lá não tinha jardim da infância, fui para a escola com 5 anos, eu já sabia ler e escrever tudo. Li toda a cartilha no primeiro dia de aula, por exemplo. E sempre continuei a ler, depois estudei, fiz o magistério, fiz a faculdade de letras e economia junto, depois fiz o mestrado em Passo Fundo, em crítica literária, aí casei, tive meus 2 filhos, só um pouquinho, tem um filho ligando aqui. Vou passar para outra pessoa enquanto eu do meu filho, tá? Tá bom. Então, vamos passar para Elizabeth, que eu estou vendo aqui. Pode ser, Elizabeth? Está escutando? Elizabeth Fontoura. Elizabeth? Bom. Podem prosseguir que eu já volto a falar um pouquinho mais. Tá bom. Elizabeth Fontoura, tua vez. Quem é Elizabeth? Fala um pouquinho de ti para nós. Só tem que ligar o microfone, Elizabeth. Microfone. Fiz. Bom, boa noite. Estou aqui, como tenho participado em outras atividades, né, a convite da nossa querida presidenta, né, a Rosélia, é minha amiga, e eu tenho dito em vários momentos, né, dos nossos encontros, eu sou, na verdade, uma produtora na escrita, né, escrevo, mas muito mais num viés acadêmico, né, embora seja uma grande apreciadora, né, da poética, da poesia, mas não tenho grande produção, a não ser algumas, muito mais, eu diria assim, fazendo uma catarse, né, como é a poesia, nos permite também isso, né.
Então, e tem uma atividade cultural, né, mais intensa, que como, enfim, uma coordenação, não poderia dizer uma produtora, mas uma incentivadora e uma militante pela cultura, né? Então, a gente tem um trabalho aqui em Cruz Alta bastante grande, né, nesse sentido, que a gente possa fazer as políticas culturais chegarem a todos aqueles que, de fato, né, estão aí para artistas esperando oportunidades, né? Agora mesmo eu estou aqui esperando uma pessoa que vou hospedar no Espaço Cultural. Eu sou presidenta do Espaço Cultural Gilberto Martins dos Santos, e a gente dá também alguns apoios aí quando está um rapaz em passagem, vindo de São Paulo, indo para Santa Maria, e pediu, então, te abrigar, para ser abrigado aqui. Então, é essa a minha atividade. E lá eu acho que o que tem que eu posso dizer assim, que é uma contribuição muito maior, é por esse meu gosto, né, eclético, vamos dizer, pela literatura, por todas as artes, né. Agora mesmo eu, estando em Porto Alegre com meu companheiro, no Instituto do Coração, instituto, enfim, que cuida especificamente dessa área, e fiquei encantada com, na verdade, uma exposição permanente, né, de arte, de reproduções de grandes autores gaúchos, que às vezes a gente não tem oportunidade de ter hoje, não, mas estão ali. É uma galeria de arte, né? Belíssimo. Então, é isso que eu faço, né? E que sou, né, uma incentivadora e dando a minha contribuição naquilo que é possível no meu município. Sou uma professora participação toda em análise do discurso. Estou aqui para ouvir, né, as belas poesias que a gente tem produzido. Acho que eu estou com problemas com o som. Está caindo bastante a minha rede. E tem um microfone aberto aí também. O microfone aberto. Eu vou continuar rapidinho aqui. Posso falar agora? Posso continuar, Carolina? Continua, Roseli. Posso continuar? Continua. Vou sintetizar, então. Eu fiz letras e economia ao mesmo tempo. Depois eu fiz o mestrado em crítica literária em Passo Fundo. E depois, em 98, eu abri a Alpas 21 com um grupo de autores em Cruz Alta. Não tinha pretensão que se tornasse tão grande essa academia, que eu fundei para que pudéssemos publicar coletivamente os nossos textos. E também para defender o direito autoral, que naquela época não tinha um código autoral tão bom como nós temos hoje, que protege mais o direito do autor. Mas as pessoas não se interessaram muito pelo direito autoral, mas por divulgar a sua obra, a sua poesia, por publicar. E aí, convidei o Cláudio, que está ali agora, para ingressar na Alpas, já era da Alpas como associação, e essa grande caminhada, que depois entrou a Vera, o Cláudio é nosso vice-presidente, mora aqui do lado, em Juí, e a Alba Pires Ferreira, de Porto Alegre, já faleceu há algum tempo atrás, como vice-presidente. E foi crescendo de uma forma natural, pessoas me procurando para publicar, eu lecionava, e tinha meus guris pequenos, meus 2 guris que hoje são adultos, e a Alpas cresceu assim. Hoje estamos em mais de 20 países, com delegados, com acadêmicos, e todos participam, quase todos colaboram. Depois da pandemia, ficou mais difícil, porque não tivemos eventos, feiras de livros foram canceladas, muitas pessoas se afastaram e não voltaram ainda, outros estão voltando agora. Também, nesses quatro últimos anos, tive muita
muitos problemas de saúde na minha família, que eu falei várias vezes, né? E vamos lutando pela vida, pela arte, uns pelos outros. Eu admiro muito aquela pessoa que mostra o trabalho da outra, que divulga o trabalho dos outros também. Nossa prioridade sempre é divulgar o nosso trabalho, mas somos uma associação, somos uma academia. Eu tenho muito orgulho dessa academia que fundei e que lançou as bases do associativismo literário, principalmente aqui no sul do Brasil. Com colaboração de todos vocês, eu sigo em frente, sempre renovando minha energia, sempre acreditando na arte, na literatura, como oportunidade de paz e de confraternidade. Obrigada, esta sou eu. Então, uma boa noite para todos e a todos que estão chegando aí. Vamos voltar ali que antes tinha saído. Cláudio, pode ser? Quem é o Cláudio? Boa noite, Cláudio Trindade. Sou sócio fundador da Alpas, junto com a Rosélia, claro. Desde lá estou vice-presidente. Escrevo desde 2000, aproximadamente. Comecei com poemas simples, claro, normal, e agora eles estão mais elaborados. Eu participo de 7 academias. A primeira academia foi com a Rosélia, e participo do Círculo dos Escritores aqui de Juí também. Então, eu estou no país inteiro, rodando com os textos, gosto muito de escrever. Eu acho que é isso. Sou professor, massoterapeuta, e aí sim, muitos estudos sempre, muitas leituras. Parabéns, então, e obrigada pela presença. José Hilton, quem é você? Boa noite a todos, como vai? Bom, Carolina? Ó, menina, eu sou o Zé, aqui de Minas, e não gosto muito de falar muito de mim, mas eu brinco com as palavras, com os versos desde criança, mas só lá para o ano 2002, por aí, que eu lancei meu primeiro livro. E daí para cá, cada 2 anos sai um livro. E na pandemia passou a sair 2 livros. Na pandemia eu fiquei mais disposto para escrever. Aí saiu um infantil e um de poemas cada ano, sabe? Então é isso. O que eu gosto de fazer é me alegrar, estar sempre alegre com os versos, tá? É brincar com as palavras. Mesmo com mau humor, a gente tem que fazer a coisa ficar mais amena para a mente da gente, né? Não adianta nada a gente descabelar, né? Chutar o balde, mas é por aí, né? Eu acho que mais vale é a gente estar bem com a gente mesmo, tá? É isso. Parabéns e obrigada pela presença. Jorge, quem é você? Boa noite. Primeiramente, me desculpo porque não consigo anotar meu nome aqui na minha apresentação, eu não sei o que há. Enfim, é um problema técnico do qual eu não consegui resolver. Bom, eu sou um gaúcho residente no noroeste do Rio Grande do Sul. A cidade é 3 de Maio. Não é uma data, é uma cidade mesmo, um município. E eu sou daqui. Já vivi em metrópoles, regiões metropolitanas, né, no caso, Porto Alegre, São Paulo, enfim, sempre convivi muito com a música e com a escrita. Com a escrita desde a minha infância, adolescência, enfim, tinha destaques
na parte literária da escrita, desde os exercícios da língua portuguesa, né, em redação. Tinha colegas que se referiam a mim como alguém que fazia bem, ganhava, tinha um certo destaque nisso aí, né? E aí, um tempo lá, na minha adolescência, eu desabrochei para a poesia. E aí eu comecei a escrever em função de uma inspiração que eu tive. E fui guardando. Depois, eu me tornei um adulto, uma pessoa, construí relações, né? Me estabeleci como uma pessoa casada, e aquilo ficou guardado. Vamos dizer, esquecido praticamente, e os anos foram passando. E depois de um certo tempo, eu revisitei tudo aquilo e vi que eu tinha coisa bacana. Aí eu acabei melhorando. Comecei me presenteando, fazendo, vamos dizer, pegava uma coletânea, eu ia encadernava para mim mesmo, comecei com 14 poesias. Um ano fiz um aniversário e me presentei. No outro ano tinha 40. Poxa, no outro já pensei, guarda para publicar. E assim foi. Então eu tenho 3 livros de poesias, né? Uma trilogia poética, Nuvens de Trelém, Sentidos e A Fuga da Rosa. E um romance Entre o Silêncio e os Desencontros. Sou membro titular na Allenville, que é a Academia de Letras dos municípios do Rio Grande do Sul, e sou membro da Almurs, perdão, aqui agora me fugiu o nome, mas eu pertenço a 2 academias de letras, né? E estou aqui agora. Allenville, isso, Academia de Letras do Noroeste do Rio Grande do Sul. Eu até faço parte da coordenação da comunicação. Então é isso aí, essa é a minha trajetória. E gosto de poesias, embora agora eu já tenha tentado evitar de escrever poesias, mas de vez em quando surge uma nova. Isso aí. Parabéns pela tua jornada aí, parabéns a todos que já falaram, e obrigada pela presença. Adriano Luiz, quem é você? Adriano, sim. Ele está na lista de presenças? Aqui não. Estava aparecendo, agora não está mais. Tá. Cecília Pires. Olá, boa noite. Tudo bem? Que bom estar aqui de novo com a Alpas. Tudo bem, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carolina. Eu sempre gosto muito do sarau da Alpas, porque a gente sabe, tem informações das pessoas de vários lugares do país. Eu sou gaúcha, nasci na região das Missões, Santiago. Desculpa, voltei agora. Caiu fora. Pode continuar, passe depois. Não, eu voltei, que eu saí fora. Eu achei que estava falando. Tá bom, Adriano. E eu moro hoje em Porto Alegre. Eu participo também de academias literárias, da Alpas e da Academia Santa Maria de Letras. E, como vários de vocês, eu publico há muito tempo. Há mais de 20 anos eu tenho livros publicados e sempre escrevi, sempre poetei desde criança. Né? Gosto muito de crônicas, de poesias, e agora comecei a fazer a inserção nos contos. Em 2018, eu reuni poemas, contos e minicontos, e houve uma publicação pela Alpas Palavras em vários tons. E agora, esse ano, com a ajuda da Rosélia, eu reuni várias crônicas que apareceram no jornal Correio da Palavra e que a gente deu o nome de Crônicas dos Tempos, onde eu sou muito grata que a Rosélia fez um belo pós-fácil. Eu aproveito para mostrar para vocês, ele está aqui. Não, acho que não conseguem ver, conseguem? Acho que não. A Rosélia não tem aí um deles, né, agora? Eu tenho, Cecília, vai ter que procurar agora aqui. Vou procurar se eu achar. Mas é só para fazer a divulgação. Tá. E também
esse ano eu completei 80 anos e eu fiz desde o ano passado um curso de escrita criativa na editora Metamorfose. Aí também reuni um conjunto de textos que foi chamado Passando a Limpo, que é uma ideia, uma espécie de autobiografia, o presente que eu me dei aos 80 anos. Então, eu sou essa missioneira que mora em Porto Alegre e gosto muito também de ver, da minha área, que eu sou da filosofia, tem muitas coisas escritas também de áreas técnicas, mas eu gosto muito de fazer crônicas, contos e poesia. Fico muito satisfeita de estar aqui com vocês. Um abraço a todos, alguns eu não conheço. O Cláudio Rogério eu estou vendo pela primeira vez. E gostei muito do jeito que ele colocou as questões. Obrigada, Cecília. Muito obrigada. Vou comentar sobre o livro que eu fiz agora por último. Ela escreve crônicas e poemas também. Já lancei 2 livros dela, sendo que o último ela publicava essas crônicas no nosso jornal Correio da Palavra. Depois ela reuniu todos nesse livro depois de crônicas que ela mostrou ali agora. Obrigada, Cecília. Bom, Obrigado, parabéns pela tua jornada. Cecília. Parabéns pela Muito tua obrigada. jornada, Cecília. Obrigada Pois por é, participar. 8 décadas. E é uma jornada aí, muito aprendizado. É, uma jornada. Adriano, quem és tu? Boa tarde, tudo bem com os colegas aí? É uma satisfação estar conversando com os senhores. Eu sou o Adriano Luiz Torelli Spezia, eu nascido na cidade de Ilópolis, Rio Grande do Sul, que é uma cidade da erva mate. Então, eu sou de origem, vamos dizer assim, né? Mas hoje eu sou residente em Lajeado, Rio Grande do Sul, né? Onde eu mantenho residência com a minha família, meus filhos, meus netos aqui, né? Estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Tá bom. Então, eu sou escritor, participo da Alpas aí, desde 2016, onde a gente foi premiado, né, com a minha participação com a crônica Amor e Perdão. Eu tive como a correspondente, depois agora como imortal efetivo. Também sou comendador da Alpas, né? Participo de outras academias, como a LB, aqui em Lajeado, a Academia Literária do Vale do Taquari, sou inclusive da diretoria aqui. Então a gente faz muita literatura, né? Na área de contos, crônicas, poesias, né? Eu sou formado em filosofia e história, né? Sou licenciado, né? Estou desenvolvendo mais uma pós em história e filosofia para aperfeiçoar um pouco mais os nossos conhecimentos, né? E gosto muito, então, de escrever crônicas, poesias, contos. Já tive um livro premiado também na Feira do Livro em Porto Alegre, né? Além da Alpes, também com a LB. Então, é bacana aí essa interação, né? Que a gente tem com todos aí, né? É um trabalho muito de fraternidade, igualdade, né? Que a Alpas desenvolve através da nossa presidente, a Roseli, e todos os integrantes do grupo, né? Que é importante isso, a gente participar disso tudo, né? Como a Rosélia falou há pouco, né, que a gente luta pela literatura, pelo bem da nossa cultura, né? Então é uma honra estar participando desse grupo seleto aí. Eu sempre uso o termo que uma vara uma vara luminosa ninguém quebra, né? Então nós somos uma vara luminosa de escritores, somos coautores, né? Com a obra divina. Então acho que estamos indo ao aperfeiçoamento nessa passagem terrena. E graças a Deus a gente faz parte desse grupo seleto que é escrever, criar e deixar um legado de cultura para a geração futura, né? E também uma parte que eu participo com a Rosélia na revista Cosmoé, no editorial da revista Cosmologia e Ufologia. Por oportuno, estão todos convidados a participarem aí, né? Então, a gente tem uma revista que está tratando desse assunto, que está muito em voga agora, né? Então a gente quer, mas é um trabalho que eu sempre digo para a Rosélia, a gente está com o pé no chão, devagarinho, para fazer uma coisa bem dentro do empirismo, dentro de uma qualidade, fazer um trabalho bom, né? Não é uma coisa fantasiosa, é uma coisa com um fundamento básico bem definido, né? Então é uma honra estar com vocês aí nesse dia, nesse sarau aí, e a gente sente muita alegria no coração e desejo paz, amor para todos vocês aí. E é uma satisfação realmente estar contracenando com vocês hoje aí, né?
Um abraço carinhoso a todos aí. Muito obrigado. Bom, Rosélia, a gente tem 14 minutos. Tá, eu só quero reforçar o convite do Adriano para que vocês escrevam algumas coisas sobre cosmologia e ufologia para a nossa revista Cosmoé. A Zailana, que é a nossa moderadora, ela pode falar um pouquinho agora sobre o trabalho dela também na Alpas e sobre o novo link que ela vai ter que abrir para continuarmos a reunião, que sempre é somente 1 hora. Pode falar, Zailana, por favor? A Zailana vai atuar como editora também da revista do JCP. Não sei se ela pode falar. Zailana. Bom, vou deixar aqui, depois ela fala, então. Não sei se alguém ainda não falou. Ou podemos começar a segunda rodada e depois a Zailana abre um novo link. Falta ainda a Elisete. Elisete está presente? Estou presente aqui. Boa noite para todos. Oi, só rapidinho, depois eu falo porque eu entrei atrasada. A Loreni. Eu sou a Elisete, eu sou da Bahia, Livramento Nossa Senhora Bahia, bem longe. Eu já fui em Cruz Alta também, a apresentação da Alpas, tudo através de Rosélia. Eu faço parte de várias coletâneas, igual você falou, eu sou muito apaixonada por escrita, poesia principalmente, poesia e literatura infantil. Eu sempre fui mais para esse lado, eu adoro escrever. E eu vou falar um pouquinho de mim assim, tá bom. Bem-vinda e obrigada por um pouquinho de quem és tu. Mas então vamos seguir. Loreni Dalla Corte. Eu também não falei, depois eu falo. Eu cheguei atrasada. Eu peço desculpas que eu também cheguei atrasada e agora eu consegui entrar. Eu acho que quase todos já me conhecem. Eu estou desde 2021 na Alpas. Também participo do Círculo dos Escritores de Ijuí. Sou natural de Ijuí, no Rio Grande do Sul. E moro em Joinville, em Santa Catarina. Já publiquei 3 livros, 2 de poesias e 1 de contos. E participo de várias antologias e várias academias, principalmente da Alpas, da Abars, de uma academia italiana também, e consegui participar da feira da Bienal do Livro ano passado, no Rio de Janeiro, e sempre participo com a Alpas da Feira do Livro de Porto Alegre, Santa Maria e várias outras atividades. Hoje eu vou apresentar para vocês um poema. É agora o momento da apresentação ou agora é a apresentação individual? Individual, daí depois a gente segue para as leituras e declamações. Então é isso, tá? Parabéns pela tua jornada aí. Pode ser a Valéria Borges da Silveira agora. Valéria, quem é tu? Oi, boa noite. Bom, eu sou Valéria Borges da Silveira. Na verdade, o nome artístico é Valéria Borges, de Curitiba, Paraná. E eu comecei a escrita, na verdade, com praticamente 10, 11 anos. Com 10 anos eu participei até de um concurso de redação, que eu tinha mudado da cidade de Pato Branco, do Paraná, para Brasília, e ganhei 3º lugar nacional na época, porque eu escrevi sobre Minha Vida Mudou. E foi assim interessante que foi quando eu comecei a escrever e depois eu parti mais para poesias mesmo, né, poemas, e eu acabei publicando o livro mesmo somente depois, no ano 2000, e daí até fiz a versão desse primeiro livro em Braille em 2005,
Então, eu tenho esse livro, eu rastro se ele esgotou a edição, daí depois eu fiz ainda mais 2 de poemas, O Tantos Eus, Reticências, um de crônicas, Penso Assim, e tenho 2 sobre a cidade da Lapa, que eu tenho um vínculo muito forte com a Lapa, Paraná, região metropolitana de Curitiba, né? E é um vínculo familiar, assim, na verdade, meus pais são de lá, meus avós, meus tataravós e bisavós, e assim. Então, assim, eu tenho um livro bilíngue, em coautoria com a minha mãe, sobre a Lapa, e um outro didático sobre a Lapa, que eu fiz com uma prima minha bibliotecária, a Rosemary, e assim, tenho 4 livros em andamento hoje, então eu estou com um livro de fatos hilários e tragicômicos que eu estou escrevendo, desde a infância, fatos hilários e tragicômicos. Tem um outro de poemas, que eu estou compilando, na verdade, os poemas já feitos, só, na verdade, organizando esse livro. Tem um de superação e tem um outro infantil que eu estou fazendo em coautoria com a minha mãe. Então, assim, são 4 livros em andamento. Eu, atualmente, estou na coordenação do livro Leitura e Literatura da Biblioteca Pública do Paraná. E, então, assim, eu tenho também eventos finais de semana, porque eu organizo eventos desde 2000 também, e faço parte de entidades culturais em Curitiba e Paraná em geral. Então, eu estou na Academia de Pato Branco, Academia de Letras e Artes, que eu fui uma das fundadoras, até fui homenageada recentemente, porque fui a primeira presidente. Estou em Curitiba, na Academia Feminina de Letras, no Centro Feminino de Cultura, na Academia Paranaense de Poesia, no Centro de Letras do Paraná e Academia de Cultura de Curitiba. E a Associação Literária Lapiana, eu sou vice-presidente, fui uma das que reativou, porque a associação existe antes mesmo da Academia Brasileira de Letras, ela data de 1873 e nós reativamos em 2004. Então, eu já fui presidente depois da reativação, agora estou na vice-presidência. E, bom, eu acho que é mais ou menos isso. Eu sou organizadora também do Festival de Cinema da Lapa, que desde a primeira edição, esse ano é a 17ª edição. Então, eu lido também com audiovisual, assim, faço parte da produção de alguns documentários e algumas coisas assim. Mas já falei demais. Tá, então é isso aí. Tá? Obrigada. Parabéns pela tua longa jornada também. Parabéns e obrigada pela participação. Jailana, não sei se dá para te falar antes da gente ir para o outro link. A Jailana avisou no grupo que já vai inspirar e ela já tem um novo link para o pessoal ir lá acessar para quando inspirar. Rosélia, vamos para lá. Colocou no grupo o link. Agora também chegou a Eva Vieira. Ela poderia falar, então. Temos ainda 12 minutos mesmo por este link aqui. 5 minutos. A Eva. Oi, Eva. 5 minutos. Tudo bom? Eu só vou dar um oi, porque eu cheguei atrasado, só para ver vocês e matar a saudade. Virei para o próximo sarau. Não dá para escutar. Não conseguiram me ouvir? A Eva morava em Cruz Alta, ela foi embora daqui, agora ela voltou. Nesse momento, estamos nos apresentando. No outro momento, vai ser a poesia, Eva. E falta também a nossa amiga Lenir Schettert, que é a nossa acadêmica também. Vou passar a palavra, então, para a Lenir. Então, eu vou ser rapidinha, tá? Porque está terminando o tempo e meus amigos para assistir Secagem Argentina já estão chegando.
Assim, eu escrevia poemas desde criança, mas nunca publicava, era só cadernos, 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 porque naquela época era tudo à mão, porque eu já sou uma vovó de 74 anos, então era tudo à mão. Aí, depois que e daí na lida profissional, como pedagoga, como orientadora, como psicopedagoga, enfim, nessa área toda, eu só escrevia na área da educação. Depois que eu me aposentei, que eu comecei a publicar, até por incentivo do meu marido, que ele dizia, tu tem tantas poesias, tem tanto isso, tem crônica, eu escrevo numa coluna aqui no jornal, desde 2014, sabe? Semanal, crônica, poesia, enfim, o que eu quiser, é livre, a minha escolha, sabe? Aí eu comecei a publicar os livros, então eu tenho 3 livros anteriores, que são crônicas, poesias, um é crônicas e poesias, tenho poesias e tenho 3 pela Alpas, um de crônicas e 2 de poesias, e ano passado eu lancei pela Alternativa, a Editora Alternativa de Porto Alegre, esse livro aqui, tá vendo? Muitas Marias, uma só mãe, que pega a história de Nossa Senhora, mas uma Nossa Senhora para cada mês do ano. Eu pesquisei quais as que são mais, assim, que mais cultuadas, mais que a devoção é maior no nosso Brasil. Daí peguei uma para cada mês. O padre, tinha um padre muito amigo nosso aqui, que ele foi pároco, inclusive aquele que fez o prefácio, e o outro fez o pós-fácio. O lançamento era para ser lá na cidade onde ele é pároco, aqui pertinho. Só que pela gráfica que foi terceirizada em São Paulo, não chegou a tempo da festa lá. Daí eu só fui direto no lançamento em Porto Alegre. E esse eu quero contar para vocês um detalhe. Eu convidei 8 amigos, bem amigos meus lá, né, que residem lá em Porto Alegre. Tá, tudo bem, estavam lá, os 8 de plantão. Só que começou a fila a engrossar, e foi indo, e foi indo, e foi indo. Aí, de repente, tinha uma senhora parada, assim, do lado, aqui, assim, do meu lado esquerdo, segurando um livro, me olhando bem séria, e eu levei a mãozinha, assim, no ombro dela, e disse, só um momentinho, minha querida, já lhe atendo. E o meu neto, que é grandão, está trabalhando agora numa multinacional em Caxias, ele veio no meu ouvido e disse, vó, ela não quer o teu autógrafo, ela quer o teu lugar, é hora dela agora. Eu não sabia que era 1 hora lá, os autógrafos, né? Não, me passou, não, sei eu lá, acho que a emoção e aquele, né? Quem já participou lá sabe como é que é. Mas, enfim, o que eu quis dizer? De todos os livros, esse de Maria foi o que em 6 meses esgotou. Isso que não foi feito o lançamento aqui na minha cidade, vai ser dia 9, na próxima quinta, que o padre organizou aqui na nossa paróquia, é o meu livro e mais uma coletânea, que é também do nosso grupo de mães, que fizeram sobre a dor, como transcendendo a dor, quem perdeu entes queridos, aquela coisa toda. Então, é assim, histórias de superação pela fé. Boa noite novamente, continuação. A Aline pode prosseguir. Agora chegou a Eva Nadir também. E vamos entrando aos poucos aqui. Vem aqui um pouquinho. A Lenira ainda não chegou. Conseguiu, Lenira? A minha câmera aqui do computador está com problema, eu vou voltar aqui para o celular. Ok. Vou entrar de novo, então, tá? Enquanto isso, então, eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre os nossos eventos de novembro, que
que temos as coletâneas do ano passado ainda em atraso, estou tentando colocar em dia. Aí, em novembro, na Casa de Cultura, Mário Quintana, nós vamos lançar uma coletânea ou duas ano passado e vamos abrir um novo concurso. E a homenageada vai ser a Glaura Blockstead, de Soledade, que é uma das fundadoras da Alfa, junto comigo, a Nulimar, o Cláudio, e acho que os outros que estão aqui não são fundadores, entraram depois, então. Estamos já com a programação em andamento, já reservei um espaço na Casa de Cultura Mário Quintana e vou tentar, nesse mesmo dia, que é 14 de novembro, a nossa sessão de autógrafo na Feira do Livro. Mas ainda não tenho resposta da Câmara do Livro, porque eles que confirmam a nossa data e o nosso horário lá. Mas estamos encaminhando tudo para os eventos de novembro, que eu conto com todos vocês em Porto Alegre. Lenir conseguiu voltar? Ainda não aparece ela. De repente a gente então, passa para Eva. Eva Nadir, nossa vizinha de Vijussara, que a Eva pode falar então, enquanto isso. Por favor, Eva. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Meu nome é Eva Nadir da Silva, eu moro em Pejuçara, sou vizinha da Rosélia, que é de Cruz Alta, né? Eu fico entre Juí e Cruz Alta, uma cidade bem pequenininha, com, não sei se dá 4.000 habitantes, e é uma cidade de colonização italiana. Aí eu nasci e fui criada aqui e permaneço aqui até hoje. Então, eu sou fruto dessa terrinha aqui. E eu me descobri escritora desde 2022, que eu lancei um livro, que é um livro que fala um pouquinho da minha vida, que se chama Menina Pretinha. Eu já tinha me apresentado, acho que no outro sarau, né, que eu tinha falado um pouquinho sobre o meu livro, e eu escrevi ele justamente por esse fato de eu ser a única menina pretinha numa cidade de colonização italiana, principalmente quando eu era criança. Quando eu era criança, minha família era a única família negra aqui. Agora, depois de uns anos, aí já tem mais pessoas, né? Pessoas que vêm trabalhar, pessoas que acabaram se estabelecendo aqui, mas como eu sou professora nessa mesma escola em que eu estudei, eu achei muito importante contar um pouquinho da minha trajetória de vida, para poder motivar essas crianças, para poder passar uma mensagem, para poder conscientizar que elas podem usar o cabelo do jeito que elas quiserem, que elas podem ir aonde quiserem, que elas, daqui, desse lugarzinho tão pequeno, a gente pode ir a tantos lugares. Já viajei por vários lugares do Brasil e fui levando o meu trabalho, antes mesmo do livro também, que a gente também, daqui, a gente pode ir para qualquer lugar, né, se a gente tiver vontade, força de vontade e acreditar no que a gente faz. E eu faço trabalho que é muito gratificante para mim, que eu trabalho nas escolas. Eu tenho um projeto que eu montei um projeto em cima da minha vida, da vida do meu pai, que meu pai faleceu com 109 anos, há 5 anos atrás. E eu tenho até gravado algumas histórias dele, que realmente, ele viveu após a abolição da escravatura. E eu digo assim aqui, eu digo para as crianças, o que é a questão do racismo de verdade mesmo, da cor da pele, que esse livro veio através ele foi criado através de um racismo, de uma situação que aconteceu na escola, que uma menina, quando eu fui pegar na mão dela, como todas eram brancas e eu era a única pretinha, quando eu fui pegar na mão dela, a menina disse, não pega na minha mão, que eu não quero ficar pretinha que nem você. Com 8 anos, nessa idade aqui da menina do livro. E isso ficou... Fui para casa, perguntei para os meus pais se era verdade, porque eu realmente acreditava que a minha cor poderia passar para a menina, e ela também, ingenuamente, achava também
que poderia acontecer isso, e eu fui para minha casa chorando e perguntei para a mãe se era verdade. E a minha mãe, assim, no alto da sua sabedoria, disse que não, imagina, tu é pretinha porque teu pai é pretinho, tua mãe é pretinha, toda a tua família é assim, e você é só diferente deles por causa do tom da pele e por causa que a gente vem de a gente tem outras origens. E a partir daí eu criei, eu digo que eu me firmei como menina pretinha, e para enfrentar tudo aquilo, eu assumi o papel de menina pretinha, e a partir daí eu parei de sofrer tanto com o que tinha acontecido, porque eu sabia realmente quem eu era, né? E eu não podia deixar de passar essa mensagem para as pessoas, para as crianças. Inclusive, ontem eu fiquei o dia inteiro numa escola e foi muito lindo, sabe? É muito lindo, porque muitas crianças se identificam, a gente também passa uma mensagem muito bonita. Então, esse livro tem me trazido muitas realizações e estamos indo para a venda de 1000 livros já, que ele está muito, por causa da mensagem que ele passa, e é tão lindo porque é a minha história que vai junto, né? Então, sou muito feliz com a realização desse sonho e dessa proposta que eu faço. Mas eu também participo de outras coletâneas, eu acho que da Alpas ainda não tenho nenhuma, mas eu participo da coletânea da Sol Figueiredo, do Rio de Janeiro, né, que ela tem a LB Campos lá, que ela também tem publicações, e participo de várias coletâneas com poemas. Eu me identifico mais com poemas, eu gosto muito de poemas. Escrevo contos, mas a poesia é o que mais me encanta, porque por causa do jogo de palavras, e eu sempre digo que a minha mãe era benzedeira, e eu me criei com minha mãe benzendo pessoas, e a casa cheia de pessoas para ela benzer. E eu digo que eu amava as rimas, porque sempre ouvi ela benzendo, e o benzimento são pequenas rimas, pequenos versos, né? E aí eu acho que é aí que me encantou tanto, que eu gosto tanto de poema, por causa desse jogo de palavras que é tão bonito. E essa é a minha história, e pretendo levar adiante com mais poemas, quero contar essa história dos meus pais, quero escrever um livro sobre isso, né? E eu quero organizar tudo isso e continuar essa minha trajetória literária, que eu me identifiquei muito, né? Eu poderia ter começado antes, mas eu acho que foi por causa da pandemia, aquela parada que a gente deu para reorganizar as coisas, que deu me descobrir escritora. E estou muito feliz com tudo isso que está acontecendo. E agradeço também o convite da Roseli, que está sempre me incentivando. Eu publiquei a 3ª edição, acho que foi com a editora, né? Com a editora Gaia, e ela me incentivou muito e sempre está me convidando para participar dessas atividades literárias. Eu agradeço o convite e estou muito feliz em conhecer todas vocês. Algumas eu já tinha visto e conhecido pessoalmente, e estou muito feliz de estar aqui junto com vocês. Parabéns pela tua trajetória. Eva, parabéns. Onde a gente consegue ter o livro Menina Pretinha? Eu agora eu consegui colocar na Amazon, mas o Instagram é a melhor forma, né, de conseguir ele comigo. Aí várias pessoas entram em contato pelo meu Instagram, e daí eu até coloco uma dedicatória, alguma coisa, né, se alguém quiser, e coloco no correio. Então, em 20 dias, chega em qualquer lugar do Brasil. Parabéns pelo trabalho. Não desista nunca mesmo. Continue incentivando o que as crianças precisam. E parabéns mesmo. Quem quiser o livro, muito, muito obrigada, eu sempre agradeço de coração mesmo vocês, o acolhimento e o incentivo maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E quem quiser adquirir o livro, é só entrar em contato comigo. Tem o meu Instagram, Eva Nadir da Silva, só. Daí eu tenho o Instagram, me manda no direct lá, uma mensagem, que a gente vai conversando, e daí eu pego o endereço, a gente conversa e eu mando o livro, bem tranquilo. Eu também tenho bonecas, só para dizer para vocês, como é infantil, né? Até a pequena não tenho mais. Eu fiz as bonecas
Primeiro eu fiz só para apresentar o livro, mas as bonecas ficaram tão lindinhas que depois acabei até, quando eu vou, as pessoas querem para ficar para elas, né? Essa aqui é a amarelinha por causa do livro, e a menina pretinha, ela tem o sonho de ser bailarina, né? Ela queria tanto ser bailarina, daí tem a bailarina. Então, é tão lindo de trabalhar assim com o sonho das pessoas, das crianças, né? Então, muito lindo também. Vamos partir, então, para a 4ª edição do teu livro. Sim, estamos conversando, né? Porque ela vende o livro dela, manda pelo correio, e nós temos que fazer isso também, né? Não só na Amazon, não só no Instagram, mas vender o nosso livro. E quem quiser também divulgar seu livro, a Zailana está fazendo vários cards, várias propostas e também e-book para ela divulgar os livros de vocês. Eu acho que a Viviane chegou atrasada também, eu vi a chamada da Viviane aqui. Podemos passar para a Viviane, né, antes das poesias, Carol. Sim, pode ser. E também depois a Jailane. Ela vai fazendo esse trabalho conosco. Então, pode ser a Viviane e depois a Jailana. Eu atropelo a Carol de vez em quando. Pode ser, daí depois eu falo também. Tá bom, boa noite para vocês. Um abraço para cada um. Saudade de muitos que eu já conheço e muito ansiosa para conhecer pessoalmente muitos de vocês. Fiquei encantada com o livro da Eva. Hoje eu vou entrar em contato. Entra com as poesias, é só mesmo de uma conversa, uma apresentação, como que está? Falar um pouquinho quem é você. Dizer quem tu és, da onde, alguma coisa. E na segunda rodada, se der tempo para todos, vão ser as poesias. Tá bom. Então, eu me chamo Viviane Mendonça, eu moro em Rio Verde, em Goiás. Eu já estive duas vezes com a Alpas. A primeira vez, se não me engano, foi em 2019, eu fui em Cruz Alta. Conheci a Rosélia pessoalmente, conheci muitas pessoas que são pessoas maravilhosas, que eu trago comigo, vários aprendizados que eu trouxe comigo, né? E depois eu voltei novamente, num momento também muito especial, em Porto Alegre, com a Alpas, né? Um momento que eu recebi o título, né, de comendadora. Foi muito bom, encontrei muitas pessoas. E por aqui em Goiás, na minha cidade, eu participo do Conselho de Cultura da minha cidade. Estou agora em agosto, provavelmente dia 20, estarei lançando um livro, que é um livro que esse livro ele vai ser lançado por um projeto que tem aqui na minha cidade, que chama Escritores Agora Tem Vez. É um projeto da prefeitura da minha cidade, que ele incentiva, né, e a prefeitura faz um trabalho belíssimo para que os escritores tenham a oportunidade de lançar gratuitamente seus livros. E eu participei desse projeto ano passado, eu fui contemplada. E agora, dia 20 de agosto, já está marcado o lançamento do meu livro. Chama Scooby, a Trajetória de uma Vida, que é a história de um cachorrinho, né? É um cachorrinho que teve toda uma trajetória de luta, de sobrevivência, um cachorrinho especial, porque até então eu não sabia que existem algumas doenças, algumas anomalias que são cometidas também pelos animais. No meu cachorrinho tinha uma síndrome, né? Era um cachorrinho especial. E foi uma luta durante 10 anos. E demorei muito a escrever essa história, porque ficava muito comovida. E eu terminei o ano passado para poder participar do concurso. Terminei e me inscrevi e fui contemplada. E estarei participando agora, lançando. E também participo também
Estou, no momento, na coordenação, na presidência da AGEB, da Associação de Jornalistas e Escritores do Brasil. E muito ansiosa para ver se dessa vez eu consigo estar em Porto Alegre, né, em novembro. Uma expectativa. E participando muito das coletâneas, né? Eu não sei ainda, eu até queria ver com a Rosélia, depois a gente vai ver isso no particular, no privado, sobre o texto, né? Os textos que eu enviei, está tudo ok. E é isso, né? Saudade, um abraço a cada um de vocês. Obrigada. Obrigada pela Obrigada, presença Viviane. e parabéns pela trajetória. Então, ela falou nascer em Cruz Alta, em Porto Alegre, em Torres também, e vai estar novamente em Porto Alegre em novembro conosco. Agora, não sei se Agora, quer que não a sei se a Jailana Jailana fale. fala ou se a Carolina fala. Oi, sou eu? Oi, Fala, gente, Jailana. tudo bem? Boa noite. É um prazer revê-los. Eu estou aqui acompanhando tudo. Fico só de câmera fechada, mas estou ouvindo tudo, enfim. Só porque eu estou também trabalhando em paralelo, mas vim aqui passar um pouquinho para vocês, falar um pouquinho sobre esse trabalho que estou fazendo com a Rosélia, de a gente poder, né, dar uma dimensão maior às obras de vocês. Então, eu estou fazendo alguns trabalhos na questão do e-book e adequação para a Amazon, faço também a página do autor. Eu vou até mostrar para vocês aqui a minha, para vocês conhecerem um pouquinho como é que funciona. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, aqui, por exemplo, aqui é a minha página, onde eu coloco todos os meus livros, né? Então, eu tenho esses livros lançados, tanto em versão e-book para Kindle, quanto em versão impressa, que a gente pode pedir aqui pela Amazon, né? E aí, a gente faz também esse lançamento das obras aqui, cria a página do autor, faz todo o processo de adequação. Não é um processo fácil, é um processo bem delicado, que exige uma série de validações, né? De adequações também, porque é um processo mais internacionalizado devido à plataforma, né? Mas também a gente cria aqui a página do autor. E aí, quando você pesquisa, por exemplo, ó, vou pesquisar aqui meu nome, Jailana Lima, Amazon, no Google, a sua página, ela aparece aqui, né? No caso aqui é a minha página, certo? E aqui você pode acessar os livros do autor, que são os meus livros, no caso. Aqui eu coloco leitura gratuita para quem tem dispositivo Kindle, porque o autor ele recebe royalty da obra também, quando ele faz essa submissão, né, na Amazon. E é isso, gente. Eu estou disponível aqui para fazer o trabalho com vocês, caso vocês queiram, só falar comigo ou com a Rosélia, né? A Rosélia também está à frente comigo nessa iniciativa. Acho que foi algo muito legal, assim, que a gente conversou sobre poder divulgar mais os trabalhos de vocês, dar uma outra dimensão, né, internacionalizar cada vez mais, já que a academia também é internacional, a gente tem poetas, poetisas, né, escritores de vários continentes aqui com a gente. E é isso, sigo aqui à disposição de vocês para a gente fazer um contato e viabilizar esse trabalho. Obrigada, Rosélia, pela oportunidade de eu falar um pouquinho e obrigada, gente, por vocês estarem aqui conosco hoje à noite. Obrigada, moça bonita. Obrigada, Jailana. Temos que também fazer o nosso site da Alpas, que estamos parados, né? Fazer um novo domínio, e também é com a Jailana. Agora, Carol, por favor. Bom, eu sou Carolina Michel, sou natural de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, escrevo desde os meus 8 anos de idade. Eu tenho 15 livros publicados solo, e eu tenho 5. Eu tenho 6 livros publicados em parceria com o escritor e poeta Luiz Paulo Flores, que também faz parte da Alpas, que até ele que me indicou para entrar na Alpas. E em parceria com ele temos vários livros, e até um dos livros, deixa eu ver se vocês conseguem ver aí, que acabou virando uma coleção, a coleção Gauchito. Eu que faço as diagramações, faço as capas,
Faço os desenhos tudo, as artes tudo. Faço também certificados, que nem alguns que eu já fiz aí para Alpas 21, em parceria aí. Faço tanto os meus livros, da minha filha também, que ela é escritora mirim, e eu continuo também escrevendo. Tenho os 15 livros publicados, e um deles é também a minha autobiografia, a minha vida desde que eu nasci até o momento agora. Então, todas as reviravoltas da vida estão nesse livro. Há pouco tempo que eu comecei a iniciar aí na Alpas 21, logo estarei realmente fazendo parte, né? E aprendi que a literatura é algo magnífico. E realmente a literatura mudou minha vida, da água para o vinho, que nem dizia minha avó, né? A minha avó faleceu em 2021 e foi um momento que eu pensei que a minha vida não teria mais graça, né? Tendo meus filhos me acompanhando, dando força, apoio, tendo vários amigos da literatura também, mesmo distantes, e sempre com incentivo de várias pessoas. Até agradeço muito o Riel, que faz parte da Alpas 21, que não está presente, e o Luiz Paulo Flores, que também não está presente, porque ele também está estudando, né, fazendo os mestrados, doutorados, mas eles me incentivaram muito, me deram muito apoio, e vocês também, participando, também me dão muito apoio. E descobri que a literatura pode mudar o mundo. Então, vamos firme e forte, eu quero que contem sempre comigo. E, Rosélia, tu é uma mãezona aí, agradeço muito. Um abraço a todos. E essa sou eu, que adoro escrever e adoro poesias também, poetizar. Sou muito romântica também, mais para o lado do romantismo nas poesias, mas também gosto de escrever livros infantis. E faço um pouco de cada coisa. Então, qualquer coisa, podem também me chamar no WhatsApp ou Instagram, que é Carolina_PBMC, e vamos seguir em frente aí, né? A gente não pode desistir. Rosélia, áudio. Ainda falta a Suelen Serafini e a Jocélia Pilar, que não falaram. Estou vendo uma listinha de pessoas presentes aqui. Vou chamar, então, a Suelen Serafini, que é mais antiga na Alpas, que a Jocélia, que entrou há pouco tempo. Boa noite, queridos, tudo bem? Boa noite, Suelen. Seja bem-vinda. Obrigada. Gente, eu não vou abrir a minha câmera, eu cheguei agora do trabalho. Eu sou professora, estou em estado deplorável. Não dá para permitir a visualização dessa imagem desse ser humano, tá? Gente, eu estou ouvindo há pouco alguns depoimentos e parabéns a todos. Eu sou muito amadora na literatura. Entrei na Alpas, já publiquei em 3 coletâneas, na Diálogos, na Poesia do Lago e na Paraty. Mas sou amadora, escrevo por prazer mesmo. Também escrevo desde os 8, Carol. Mas eu trabalho há muito tempo com ciência, faço publicações internacionais dentro da área de ecotoxicologia terrestre e aquática. Eu tenho 34 anos hoje e trabalho com crianças em situação de vulnerabilidade, sou professora de artes, fiz transição de carreira há pouco tempo, porque a minha origem, eu sou zootecnista de profissão, e fiz transição de carreira há mais ou menos 2 anos na área de artes. Não sei muito o que falar sobre mim, é realmente a primeira experiência dentro de um sarau, mas aos pouquinhos eu vou me soltando. Por hoje era o que eu tinha para contar sobre mim. Parabéns pela tua carreira, viu? Sucesso aí e continue aí, que as crianças precisam de incentivo, né? Até que nem a minha filha diz, né? A gente tem que levar a literatura para todos, então a gente tem que incentivar todo mundo, né? E as crianças precisam disso, né? Parabéns, Suelen. A Suelen vai ingressar agora em novembro como acadêmica. Ela já é acadêmica.
Ela pode fazer a posse presencial em Porto Alegre, agora em novembro. Falta a Jocélia Pilar, que é aqui da minha cidade de Cruz Alta. Jocélia, por favor, pode se apresentar. Jocélia, tu está aí? Marca como presente aqui na minha lista do Meet. Enquanto a Jocélia não fala, então, vou falar um pouquinho para vocês dessa colaboração, dessa ajuda que estou tendo da Carolina e também da Zailana. Como vocês já estão mais tempo na Alpa, sabem, o Armênio trabalhou muitos anos comigo, era nosso editor. E, de repente, o Armênio faleceu. A Joyce também seguiu um outro caminho na enfermagem, e eu fiquei um pouco perdida ali nesse trabalho com tanta coisa, né? Mas a Zailana está nos ajudando com o site, vamos retomar o site que está parado, e a Carol também. As duas fazem certificados, as duas me ajudam muito em tudo, são jovens, com toda a disposição, né? Pela frente, então é uma grande colaboração. Eu acho que não vai dar tempo de fazermos a rodada de poesias. No próximo sarau, vamos limitar o tempo de apresentação para que possamos também fazer a segunda parte, que é das poesias. Porque nós gostamos de falar, de conversar, de trocar ideias. Nós todos foram unânimes em dizer a relevância da literatura nas nossas vidas, para transformar o nosso mundo, nosso pequeno mundo, e também esse grande e vasto mundo em que vivemos, e também deixarmos o que pensamos, o que sentimos para as próximas gerações. É isso que nos impulsiona, isso que nos move. E é muito bom conversar com pessoas que pensam como nós, que falam como nós. Porque quando falamos com outras pessoas, perguntam, você ganha dinheiro com poesia? Só penso em dinheiro. A gente quer ganhar dinheiro, claro, mas o nosso objetivo maior é estar entre nós, conversar com pessoas semelhantes a nós, com esses objetivos, com esse idealismo que nós temos pela arte, pela poesia, pela narrativa, enfim. Eu vou chamar novamente a Jocélia, se ela está. Acho que não. Ô, Jocélia Pilar. Oi? A Jocélia Pilar. A Jocélia está ali, Jocélia Pilar. Ela está marcando como presente, mas ela... Oi, Jocélia, está sem som? E o Antônio também estava antes, o Antônio Galvão, de Belo Horizonte. O Antônio está? Antônio Galvão? Está aparecendo ali um pouquinho. É, ali ele aparece. Oi, Antônio. Eu estou aparecendo? Sim, a Jocélia está aparecendo. Quem? A Jocélia aparece para mim aqui já na... Oi, Jocélia, pode falar, linda. Ah, tá só o link ali. Pode falar, Jocélia. Está muito instável a internet aqui na nossa cidade, não sei para vocês, está só caindo. Aqui também. Voltando. Oi, Jocélia. Acho que ela não está, Carol. Eu vou colocar então a palavra à disposição de alguém que queira dar mais um recado, mais uma mensagem, por favor. Alguém queira falar mais alguma coisa? Antônio. Quero dar boa noite, um abraço para todos. Essa mochilinha por uma semana é 2 cuecas, uma bermuda. Galvão, manda... Pode falar, Antônio.
Rosélia, você não quer, em nome de todos, falar um poema teu? Áudio. Rosélia, não aparece teu áudio. Oi. Eu separei um poema para dizer antes, mas como eu não fiz rodada de poesias, eu pensei em não dizer o meu poema, mas eu tenho um poema aqui, se der tempo, da coletânea Quimeras. Homenageado é Dail Alencar Taveira, que está há muito tempo na aula. Para encerrar, então, já está bem rapidinho aqui, vou dizer um poema pequeno. A palavra secreta. Na Torre de Babel, brotavam linguagens desconhecidas. Olhares aflitos buscavam as palavras perdidas. Mãos ágeis guardavam códigos secretos sob chaves sonoras. Pergaminhos, papiros e monumentos foram destruídos. A memória das palavras misturou-se em um labirinto de sinais. Aos símbolos foram atribuídos novos significados. O vazio da ignorância tornou-se o nexo dos incultos. E a sabedoria antiga desapareceu sob a nova cultura. Os testamentos perderam a essência da verdade. A simples fala escondeu-se sob o manto dos artifícios. Os arautos das boas notícias foram decapitados pelos injustos. Os tinteiros vertiam o sangue dos apocalipses. A palavra impronunciável, a palavra perdida, a palavra secreta. Os livros proibidos, os livros queimados, os livros ainda não escritos. O universo a dividir, o universo paralelo, o inverso do universo. Parabéns, Rosélia. Obrigada, Carolina. Não sei se entenderam alguma coisa, mas são sobre as novas religiões, esses um monte de religiões que as pessoas se perdem e as palavras ficam perdidas. Ninguém mais sabe onde está a verdade, ninguém mais sabe, e mata um e mata o outro por religiões. Mais ou menos o que eu quis dizer, mas não se deu para entender. Kevin entendeu melhor, porque somos Rosa Cruz, a Elba e eu, nossa filosofia mística, não temos uma religião, é uma filosofia mística. Eu quero agradecer a todos, especialmente a Carol e a Zailana, e um abraço para vocês, para cada um de vocês. Um grande beijo com meu amor de Gaia. Gaia, a mãe de todos. E agora eu vou arrumar uma janta para os meus filhos, Lucas e Gabriel, e para o André. Adorei esse momento com vocês, de descontração, de carinho, de amizade e de troca, especialmente de troca, de experiências, de vivências e de futuros. Não importa a idade que nós temos, sempre temos um futuro. Muito obrigada, Rosélia. Obrigada a todos. Obrigada pelo carinho de todos. E, Rosélia, gratidão mesmo por tudo, por me receber com todo carinho e pela força também, incentivo. E agradeço a cada um de vocês, porque cada um de vocês vão plantando uma sementinha nesse mundo, que às vezes é um caos, mas um pouquinho de cada sementinha com amor transforma o mundo em outro mundo. Então, assim, ó, o mundo depende da gente, sim. E não vai ser difícil, não. A gente pode fazer uma revolução com a literatura, com cada palavra de amor e carinho. Amém. Adriana, obrigada pela colaboração na nossa revista Cosmoed, Ufologia e Literatura, que está à disposição de vocês. Nós teremos em novembro desse semestre. Abração. Assim seja. Obrigada, Jailana. Um abraço. Tchau. Um abençoado final de semana a todos. Tchau, tchau, Obrigada. Jailana. Tchau a todos. Tchau.